Bom, vamos lá. Todo mundo enxergando essa tela aqui onde eu estou riscando? Beleza. Eu vou ficar nessa tela por enquanto. E quero, antes de mais nada, lembrar algumas coisas para vocês. Vamos supor que você tem duas retas cortadas por uma transversal. Eu vou chamar de R e de S essas retas e de T a reta transversal. Tá gravando. Muito bem. Mas todo mundo está enxergando essas retas aqui, né, que eu estou colocando? É só uma pequena recapitulação da aula passada que foi assíncrona. Essas duas retas R e S, que não precisam, ninguém disse aqui necessariamente que elas precisavam ser paralelas, elas dividem o plano em três regiões. Na verdade, duas. Uma região interna, que é entre as retas, e uma região externa, que é a região exterior a elas. Por exemplo, esses dois ângulos aqui que eu estou assinalando, eles são ângulos internos. Esses aqui também são ângulos internos. Tá? Agora, esses outros aqui que eu estou assinalando agora são externos, assim como esses aqui. Uma correção que eu repeti letra. A, B, C, D. Eu vou colocar assim, E, F, G, H, para rodar na mesma ordem. Pronto. Esses ângulos C, D, F e E, eles todos são ângulos internos. Os ângulos B, A, G e H são ângulos externos. Os ângulos D e F, eles são alternos internos. Tá? Eles são alternos. Por quê? Porque cada um está de um lado da reta transversal T. Tá? Bem fácil, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui, mudar de cor aqui. Os ângulos A e G, eles são ambos externos, né? São alternos externos. Alternos simplesmente porque cada um está de um lado da reta T. Certo? Os ângulos D e E, eles são colaterais internos. Colaterais simplesmente porque estão do mesmo lado da reta T. Então quer dizer, como é que eu falo? Essa nomenclatura, como vocês devem ver, é só de olhar para o desenho você deduz qual é, né? Tá? Isso aqui é uma questão de nomenclatura, mas é uma questão importante porque evita confusões. Tá bom, gente? Deixa eu ver que mais. Ah, tá. Tem ângulos aqui, por exemplo. Os ângulos. Deixa eu colocar aqui. Os ângulos D e H. Um é interno, o outro é externo. Tá? Mas eles estão no mesmo lado da reta T. Nesse caso, nós chamamos esses dois ângulos aqui, um interno e outro externo, ambos do mesmo lado, de ângulos correspondentes. Ambos estão abaixo das respectivas retas, né? Um está abaixo da reta S e outro está abaixo da reta R, perdão. É como se eles estivessem na mesma posição, tá? Isso é uma questão de nomenclatura, gente, não é nenhum cálculo, tá? Mas é uma questão importante lembrar, tá? E fixar essa nomenclatura para a gente não fazer futuras confusões aí, tá bom? Agora eu vou demonstrar para vocês um teorema e a demonstração é muito simples e eu vou usar para isso. Nessa demonstração eu vou usar uma coisa que a gente já provou em aula passada, que é o teorema do ângulo externo. Eu vou usar esse teorema, tá? Foi um teorema já provado ali pela gente em aula passada. Muito bem, então o que eu vou mostrar aqui, o que eu vou provar aqui, vai ser uma proposição famosa, tá? É a proposição 28 do livro 1. Proposição 28 do livro 1 de Euclides, os elementos de Euclides, tá? Essa obra que eu estou insistindo que é uma das mais importantes da matemática e da ciência em geral, tá? Essa proposição, que não consta apenas neste livro, ela consta em tudo que é livro que se preze de geometria plana. Ela diz o seguinte: se duas retas
são cortadas. Eu estou escrevendo numa linguagem moderna, tá? Euclides escreveu isso 300 anos antes de Cristo, então mudou muito, evidentemente. Estou escrevendo numa linguagem moderna, porém com uma letra ridícula, vocês me desculpem. Se duas retas são cortadas por uma transversal, de modo que... Pessoal, eu estou falando que isso foi escrito 300 anos antes de Cristo, é verdade, tá? Provavelmente, talvez até alguns anos antes ainda. Mas isso não quer dizer que eu estou passando para vocês uma coisa obsoleta, tá? Na verdade, é exatamente o mesmo fato que é mostrado e provado hoje em dia. A matemática não muda, a matemática é sempre a mesma, tá? Ela não, ao contrário de algumas ciências, a matemática não muda, tá? É a mesma coisa sempre, tá certo? Então, o que a gente está colocando aqui é algo inteiramente necessário, tá? E atual, podemos dizer assim também, de modo que ângulos alternos internos tenham a mesma medida, então elas são paralelas. Elas quem? Essas duas retas aqui, elas são paralelas. Eu vou tentar diminuir um pouco isso aqui. Aí a primeira coisa, interpretar o que está aqui, tá? Bora interpretar. Podemos fazer um pequeno esquema aqui. Não estou desenhando com muito cuidado e nem precisa desenhar com muito cuidado, tá, gente? Porque o que importa aqui são os argumentos lógicos. É claro que a gente não pode fazer garrancho também. Muito bem, vamos supor então, por hipótese, nós temos alfa e beta com mesma medida. Olha, tenho ângulos alternos internos de mesma medida. Ó. Se duas retas são cortadas por uma transversal, de modo que se produzam ângulos alternos internos que tenham a mesma medida, então elas são paralelas. É claro que aquilo que vem depois do então é aquilo que nós queremos mostrar, né? Tá certo? Bom, o que é que nós temos como hipótese? Hipótese é alfa igual a beta aqui. Tese, que é aquilo que se quer mostrar, elas são paralelas. Tá bom. Vamos só lembrar o teorema do ângulo externo. Como é que é o teorema do ângulo externo? Você tem um triângulozinho qualquer aqui, eu vou chamar de alfa, esse ângulo de beta, esse outro, que nada tem a ver com esses alfa e beta que estão aqui, tá, gente? Aí eu pego, eu prolongo esse lado aqui. Este ângulo é chamado ângulo externo. Vou chamar de θ esse ângulo aqui, é chamado de ângulo externo, tá? Esse ângulo interno aqui é adjacente ao θ. E esses dois ângulos internos aqui são não adjacentes ao θ, evidentemente. O teorema do ângulo externo fala simplesmente que θ é maior que alfa e também que θ é maior do que beta, né? Esse é o teorema do ângulo externo. Então vamos lá. Vamos supor que essas retas... Que não acontecesse isso, gente. O que aconteceria se essas retas se encontrassem? Ora, se elas vão se encontrar, então elas vão se encontrar ou aqui na direita ou lá na esquerda. Aí a gente escolhe. Vamos, por exemplo, se for em algum ponto aqui na direita. Vamos supor que isso aqui fosse o ponto de encontro dessas retas S e R. Aí você teria, vou chamar de P esse ponto, tá? Aí o que você teria? Você teria uma coisa que alguns de vocês provavelmente já estão visualizando, que seria assim, ó. Aqui nós teríamos o ângulo beta, aqui nós teríamos o ângulo alfa. E aqui seria o ponto P de encontro dessas duas retas, né? Tá bom. O problema, gente, é que nós temos isso aqui, por hipótese. Essa é a hipótese. Tá? Mas essa hipótese, então, nós estaríamos dizendo que nós teríamos neste triângulo um ângulo externo igual a um ângulo interno não adjacente. O que é falso, né? É falso pelo teorema do ângulo externo, certo? Então a nossa suposição está falsa. Que suposição foi essa? Suposição de que essas retas eventualmente se encontrassem nesse ponto P aí, desse lado. Mas é claro que se você supuser que elas pudessem se encontrar no outro lado, você vai obter o mesmo tipo de contradição. Então, em ambos os casos, é impossível, né? Você obtém contradição. O que significa que, em ambos os casos, a nossa suposição está errada. Que suposição era essa? A suposição de que essas retas eventualmente se encontrassem. Então, ela não pode se encontrar. Resumindo, acabamos de mostrar verbalmente, né?
essa proposição. Nós mostramos que se duas retas são cortadas por uma transversal, de modo a se produzirem ângulos alternos internos de mesma medida, então essas retas são paralelas. Essas retas aí são paralelas. Lembrem-se que nas primeiras aulas nós combinamos que nós aqui vamos declarar como paralelas duas retas sempre distintas, tá? Que não se encontram. Nós vamos aqui eliminar o caso de retas coincidentes, como no livro põe, mas eu vou eliminar esse caso para evitar confusões. Para nós, retas paralelas são retas distintas, quer dizer, uma não está em cima da outra, tá? E que não se encontram, tá? Pronto, então está provado isso aí. Toda vez que você tiver duas retas cortadas por uma transversal, de modo que alternos internos têm a mesma medida, então essas retas não se encontram, ou seja, são paralelas. Agora, isso aqui nos dá de graça uma receita para fabricar paralela a uma reta por um ponto fora dela. Olha só. Imagina aqui, eu vou dizer o que eu quero com isso, tá? Imagina que você tem aqui uma reta que eu vou chamar de R e você tem um ponto P aqui fora dessa reta. O problema seria o seguinte, passar pelo ponto P uma paralela à reta R. Agora é tranquilo, nós vamos nos basear nas ferramentas que nós temos, que nesse caso vai ser a proposição 28 de Euclides, tá? Que na maioria dos livros ela aparece, mas sem nome de proposição 28, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu repito o que eu quero. Eu quero passar pelo ponto P uma reta paralela à reta R. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou passar uma reta transversal, uma reta qualquer, não vou nem precisar chamar de transversal, uma reta qualquer aqui, uma reta T qualquer pelo ponto P, desde que corte R. Eu vou chamar de Q, pode ser uma reta qualquer, tá, gente? Desde que corte R. Eu vou chamar de Q esse ponto de encontro aqui. Tá bom? Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou registrar esse ângulo aqui. Aí vamos supor que a gente vem com o transferidor e mede esse ângulo, cuja medida eu vou chamar de alfa. Aí olha o que você vai fazer. Pelo postulado de transporte de ângulo, a primeira aula gravada, a gente sabe que existe uma reta que passa por P, que a gente consegue construir uma semi-reta. Mas se a gente consegue construir uma semi-reta, a gente consegue construir uma reta, né? Que passa por P, que faz com essa transversal o mesmo ângulo que nós copiamos dali. Nós construímos uma reta que eu vou chamar de S, tá? Nós construímos uma reta S que faz com essa reta T, aqui internamente, o mesmo ângulo que nós vimos aqui. Usando a proposição que nós acabamos de provar, aquela proposição 28, uma vez que essas são duas retas cortadas por uma transversal de modo a se produzirem ângulos alternos internos congruentes, então essas retas são paralelas. Isso foi uma construção de uma paralela a uma reta por um ponto fora dela. E quando a gente constrói uma coisa em matemática, na verdade, a gente está querendo dizer que tal coisa existe. Qual é a melhor forma em matemática de dizer que algo existe? Construindo essa coisa. Então, o que nós fizemos, basicamente? Nós provamos que por um ponto fora de uma reta, eu vou até escrever isso aqui, gente, é importante. Por um ponto fora de uma reta, existe uma paralela a ela. A ela quem? A essa reta, né? Por um ponto P, fora de uma reta R, existe uma reta S paralela a ela. Reparem que isso daqui está dizendo que existe. E quando em matemática a gente diz que existe, a gente está querendo dizer que existe pelo menos uma. Nada aqui, nem na nossa demonstração, reparem, está dizendo que não poderia eventualmente existir mais de uma reta passando pelo ponto P que não cortasse R, tá? Até agora nós não temos isso. Eu vou perguntar para vocês, por um ponto fora de uma reta existe uma paralela a ela. Algum de vocês acha que a gente deveria acrescentar mais alguma coisa nesta informação? Passam infinitas retas paralelas a ela? O que vocês acham? Como eu estou perguntando o que vocês acham, é uma questão apenas de opinião. Aqui não é uma questão onde você acerta ou erra, entendeu? Por isso que não está valendo ponto.
E reparem que vocês podem estar tentando resgatar uma lembrança, mas vocês podem também estar simplesmente apelando para o intuitivo. E tá correto o que vocês estão falando, tá? A gente tem uma percepção, intuitivamente a gente já tá sentindo que parece que por esse ponto aí fora da reta R só passa uma, né? Paralela, né? Paralela a ela, tá? O que nós provamos aqui foi algo mais inocente mesmo, vocês têm razão. Algo mais inocente. Nós provamos menos do que isso. Provamos pelo menos que existe uma paralela. Inclusive construímos, né? Ok, pessoal? Tá? E vocês podem também estar lembrados de um enunciado que diz assim: por um ponto fora de uma reta existe uma única paralela a ela, que é aquilo que vocês podem estar lembrados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o próprio quinto postulado de Euclides. Tá? Por enquanto, a única coisa que nós temos é esta. Por um ponto fora de uma reta existe uma paralela, ou seja, existe pelo menos uma paralela a ela. É no máximo aquilo que podemos provar e que podemos, portanto, usar. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prestar atenção para o seguinte fato. Eu afirmo para vocês que de posse apenas desse fato e não daquele fato completo que eu falei, a gente não consegue mostrar muita coisa sobre os triângulos. Olha até onde, no máximo onde é que a gente vai. O teorema do ângulo externo, ele fala que o ângulo externo é maior do que qualquer dos internos não adjacentes. Então, de acordo com esse desenho, o θ é maior que alfa e também maior que beta. Nós podemos mostrar um pouco mais do que isso com auxílio deste negócio aqui, com auxílio desta afirmação que provamos. Podemos, pessoal, infelizmente nós podemos no máximo provar que o θ é maior ou igual a alfa mais beta. Nós podemos no máximo provar isso. E quanto à soma dos ângulos de um triângulo, pessoal, se nós tivermos apenas esta afirmação em mãos, nós não tivermos aquela parte completa, nós poderemos no máximo afirmar que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é menor ou igual a dois retos. Dois retos eu vou colocar assim, dois ângulos retos. Por que eu estou colocando assim? Não é frescura não, é só para lembrar para todos nós que um ângulo reto ou um ângulo raso não precisam estar acompanhados de medida. A gente vai usar muito medida, inclusive medida em grau e radiano. Mas isso aqui é só para lembrar isso, tá? Então eu repito, de posse tão somente desse dado aqui, a gente consegue no máximo mostrar que o ângulo externo é maior ou igual à soma dos internos não adjacentes e que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é menor ou igual a dois retos. Tá? A gente, de fato, precisa de mais alguma coisa. Euclides percebeu que era necessário mais alguma coisa e eu vou exibir aqui. E essa outra coisa é o quinto postulado de Euclides, tá? Postulado mais famoso da ciência. Eu vou colocar para vocês aqui, tá bom? Eu vou enunciá-lo, tá? Eu vou chamar de P5. Alfa mais beta menor que 2 retos. Alfa mais beta menor que 180. Tá? Esse é o quinto postulado. Ele diz que se duas retas, digamos aqui RS, são cortadas por uma transversal que nós estamos chamando de T, de modo que a soma desses dois ângulos colaterais internos é menor do que dois retos, então essas retas vão se encontrar neste nosso caso do desenho para a direita, que é justamente para o lado em que essa soma é menor do que dois retos. Vocês podem reparar que se eu somar os ângulos da esquerda, esses dois aqui, a soma vai dar maior do que dois retos. Se essa soma da direita der menor, a soma da esquerda vai dar maior e vice-versa, tá? Esse é o quinto postulado. Qual é a demonstração? Bom, não tem, claro. Por quê? Porque postulado não vem com demonstração. Isso são verdades que a gente aceita e segue, tá? São verdades que a gente vai seguir, são fatos que a gente vai usar como tijolos fundamentais da construção da teoria. Tá certo? Por incrível que pareça, pessoal, esse postulado, ele nos diz, ele nos traz as mesmíssimas consequências que um outro postulado, que portanto será chamado de equivalente a ele, é muito comum. É o postulado de Playfair, que eu vou chamar, é assim, Playfair é isso aqui, ó. Matemático escocês, tá? Por um ponto
fora de uma reta, existe, aqui, paralela a ela. Por um ponto fora de uma reta, existe uma única paralela a ela. Tá? Significa aquilo que você estava querendo me dizer. Que é mais do que aquilo que nós provamos. Nós provamos que existe uma. O postulado de Playfair está dizendo que existe, mas que é única. Por um ponto P, fora de uma reta R, existe uma única reta que não toca essa reta R. Por incrível que pareça, esses dois dizem para nós a mesma coisa, eles trazem para nós exatamente as mesmas consequências. Portanto, eles são chamados de postulados equivalentes. Eles dão para nós a mesma geometria, tá, gente? Exatamente a mesma geometria. Tem uma maneira da gente provar que uma dessas afirmações implica na outra. Tem uma maneira da gente provar que o postulado na forma de Euclides implica na forma de Playfair. E o postulado na forma de Playfair implica na forma de Euclides. Isso daqui significa equivalência. Se fosse uma aula de português, isso aqui significaria sinônimo. Tá? Eles seriam sinônimos. Embora não pareça de maneira alguma, tá? Né? Não parece. Agora, nem é preciso perguntar de vocês qual dessas duas versões vocês acham mais fácil, né? Muito provavelmente vocês vão responder que é a da direita. E é a da direita que é hoje comumente usada. Se vocês forem verificar nos livros atuais de geometria, que a gente vê assim no ensino fundamental, no ensino médio, nesse livro também, que a gente está usando como um dos livros básicos agora, no Coração Fundamentos de Matemática Elementar, vocês vão ver que é o formato de Playfair que é usado. Por vários motivos. Na verdade são poucos, e o principal dos motivos é porque ele é mais de redação mais simples, né? Mais fácil de ser entendido e imaginado, tá? No entanto, fiquem cientes de que esses dois são equivalentes. Eu poderia mostrar aqui para vocês, mas por questão de tempo não vou mostrar. A demonstração só usa a matemática elementar mesmo. Mas o que é importante aqui é o seguinte, esse postulado na versão de Euclides, pessoal, ele tem duas características de teorema. Ele tem duas palavras que são muito usadas em teoremas. Uma delas é o se, tá? E a outra delas é essa aqui, então. Esse se diz respeito à hipótese, o então diz respeito à tese. Isso fica parecendo, né? Se acontece uma coisa, então deve acontecer outra. Parece a linguagem de teorema, parece muito a linguagem de teorema. O próprio Euclides, muito provavelmente, desconfiou que esse negócio pudesse ser, na verdade, um teorema que, portanto, pudesse ser provado com auxílio dos outros quatro postulados. Ele tentou, muito provavelmente, muita gente tentou depois de Euclides, e só mais ou menos 2100 anos depois, mais de 2100 anos depois, foi constatado que é impossível provar isto como consequência dos outros quatro postulados. Ou seja, isso não é uma proposição, isso é de fato um postulado, independente dos outros, é isso que eu quero dizer, ele é independente dos outros, tá? É um postulado. Nas tentativas de provar o quinto postulado, os matemáticos descobriram muita coisa, tá? Algumas das quais, dessas consequências foi a descoberta de geometrias novas, que nós vamos ver no final do curso, tá? Geometrias que ajudam demais a explicar o formato do nosso universo, e portanto não são coisas abstratas, não são coisas longe da realidade. Matemática não precisa estar de braços dados com a nossa realidade física, não precisa, mas nesse caso ela está, sem necessidade, mas está, tá? As novas geometrias diferentes, esquisitas, mas tão ou mais coerentes do que a euclidiana, elas são perfeitamente consistentes e derivam de estudos acerca desse quinto postulado de Euclides, derivam de tentativas de demonstrar esse quinto postulado de Euclides como consequência dos outros quatro. Eu vou voltar a esse assunto no momento oportuno. Agora eu só vou falar para vocês uma curiosidade. Tinha um húngaro e um russo, ambos no século XIX,
ambos ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, tentando pesquisar a consequência de uma negação específica do quinto postulado, e ambos encontraram como consequência disso uma geometria completamente nova, porém perfeitamente consistente. Tá? O pai desse húngaro falou para ele para desistir da tentativa de provar esse quinto postulado porque iria ficar doido. Mas o cara, na verdade, nessa busca, ele na verdade acabou descobrindo uma geometria inteiramente nova, que eu vou falar para vocês que é a geometria hiperbólica. E eu repito que é tão ou mais consistente do que a geometria euclidiana, que é essa geometria baseada no quinto postulado de Euclides e nos outros quatro. Que é a geometria que a gente estuda na escola e que está estudando aqui nesse curso. Tá? Eu vou voltar a falar isso em momento oportuno. No momento, a gente, quando falar em quinto postulado, vocês escolhem a versão que vocês querem. E muito provavelmente vocês vão passar para essa da direita. Não tem problema algum, tá? Não tem problema algum. Como consequência desse postulado aqui, aí a gente consegue encontrar aqueles outros fatos daquela geometria tão familiar. Compartilhando aqui a tela, vamos observar o seguinte. Vamos pegar duas retas aqui, cortadas por uma transversal. E eu vou chamar de alfa, beta, gama e delta, esses ângulos. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, se essas retas aqui se fecharem muito para esse lado, então essa soma vai ficar cada vez menor. Vocês devem estar percebendo isso, né? E vice-versa. Se eu afirmasse que essa soma é igual a dois retos, então, como consequência, eu sou obrigado a afirmar que o beta é igual a gama. Se eu afirmar que este mais esse tem soma dois retos, então eu sou obrigado a afirmar que o gama e o beta são iguais. Sabe por quê? Porque, vejam, olha só, o alfa mais o gama, ele já está dando 180, vocês concordam? Totalizam um ângulo raso, né? E aqui, se eu tenho essa afirmação já em mãos, eu tenho alfa mais beta igual a dois retos também. Então, tanto beta quanto gama são aquele ângulo que deve ser somado a alfa para totalizar essa mesma coisa, dois retos. Então, eles são iguais. E vale a recíproca também, tá, gente? Vale a volta. Se o beta e o gama forem iguais, uma vez que alfa mais gama é 180, então é porque alfa mais beta será 180. Então essas afirmações são equivalentes. Agora, se o beta e o gama têm a mesma medida, é porque o beta e o delta também terão a mesma medida, né? E aqui tem um motivo bem simples. O delta e o gama são opostos pelo vértice, né? É uma demonstração bem simples a de que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, pessoal? Que fazer qualquer uma dessas três afirmações é equivalente a fazer qualquer uma das outras. Afirmar isso é a mesma coisa que afirmar isso ou isso, por exemplo. Entenderam? Bom, vamos lá. Vamos agora à demonstração da proposição 29. Que é bem familiar para vocês também, proposição 29 do livro 1 de Euclides. 29. Deixa eu só me certificar aqui da redação dela. Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos alternos internos serão congruentes. Então vamos lá, está dizendo aqui, vamos interpretar. Você pega duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Vou chamar de T a transversal e de R e S as paralelas. E vou chamar de alfa e de beta esses ângulos aqui. A hipótese, S é paralela a R. A tese, alfa e beta têm mesma medida. Eu quero provar que isto implica nisso. Aí eu vou fazer assim.
vamos imaginar, vamos supor que ela não fosse, que esses dois ângulos não fossem iguais, não fossem congruentes. Vamos negar a tese. Vamos manter essa hipótese, o paralelismo, e vamos negar a tese. Tudo bem. Bom, se eles são diferentes é porque um é maior do que o outro. Não há perda de generalidade de supor, por exemplo, que alfa fosse maior do que beta. Eu vou chamar de gama esse ângulo aqui. Quanto é que dá alfa mais gama, pessoal? É claro que eu não sei o valor de gama, né? Mas quanto seria o alfa mais gama? Isso eu posso saber quem é. 180 graus. Seria 180, né? Alfa mais gama seria 180. Dois retos. Né? Porque eles perfazem um ângulo raso, né? Tá? Só que alfa é maior do que beta, né? O alfa é maior do que beta. Aí eu vou analisar essa soma beta mais gama aqui. Ora, beta mais gama eu não sei quem é, nem tem como eu saber, não se preocupe. Mas uma vez que o beta é menor do que o alfa, então beta mais gama vai ser menor do que alfa mais gama. Vamos lá. Então agora lá, beta mais gama é menor do que alfa mais gama. Por sua vez, o alfa mais gama era 180, né? Era dois retos. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas retas cortadas por uma transversal de modo a se produzirem dois ângulos colaterais internos cuja soma é menor do que dois retos. Pelo quinto postulado de Euclides, essas retas vão se encontrar. Tá? E ele diz até aonde se encontram. E vão se encontrar no lado em que essa soma é menor. Tá? Mas isso diria que a reta S não seria paralela à reta R, né? O que é falso, porque nós temos isso como hipótese, não é verdade? Nós temos isso como hipótese. O que é que houve aqui de errado, então? A nossa suposição. Porque a partir da nossa suposição, nós chegamos a esta contradição com a hipótese. Que suposição foi essa? A de que esses ângulos não fossem iguais. Então, uma vez tendo paralelismo entre R e S, a suposição de que esses ângulos alternos internos não fossem de mesma medida levaria a uma contradição. Portanto, sendo R e S paralelas, esses ângulos só podem ser iguais. A gente acabou de provar isso por demonstração indireta. Tá? Usando o quinto postulado de Euclides. Tá? Nós já vimos provada a recíproca disso, não sei se vocês lembram. Se duas retas cortadas por uma transversal são tais que ângulos alternos internos são congruentes, então elas são paralelas. Aqui nós provamos a recíproca. Duas retas paralelas, já estamos supondo que são paralelas, são cortadas por uma transversal de modo que ângulos alternos internos são congruentes. Tá? Então a gente pode usar as duas, juntá-las e enunciá-las em uma só expressão. Duas retas são paralelas se e somente se, quando cortadas por uma transversal, formam ângulos alternos internos congruentes. E esse é um fato que, convenhamos, a gente já usava, né? Tacitamente, a gente já estava inocentemente usando o quinto postulado desde a escola, né? Quer dizer, tem escola que não, nem ensina geometria para ninguém, né? Mas em algumas escolas e algumas boas escolas, a gente chegou a ver alguma coisa muito parecida com isso. Está aqui a prova, tá? Euclides pareceu ter adiado o máximo possível o emprego do quinto postulado. Foi aqui que ele usou pela primeira vez. Porque eu acho que muitos acham, não sou só eu não, desconfiava que isso pudesse ser um teorema que pudesse eventualmente ser provado com o auxílio dos outros. Ele já tinha essa desconfiança naquele tempo, mas ele estava certo, não dava mesmo não. Muito bem, vamos pegar um triângulo qualquer, tá, gente? Triângulo qualquer aqui. Vamos dar nome para alguns ângulos. Vou chamar esse ângulo de alfa, vou chamar esse ângulo de beta, vou chamar esse ângulo de gama, e aí eu vou prolongar um lado desse triângulo aqui e obter aí um ângulo externo. Esse ângulo externo
cuja medida eu vou chamar de θ, nós sabemos pelo teorema do ângulo externo que ele é maior do que α e também ele é maior do que β. Agora nós vamos ter um pouco mais. Vamos traçar por este ponto aqui uma paralela a esse lado. Tá? É mais conveniente que eu dê nomes. Eu vou chamar isso de A, de B e de C. Eu vou traçar pelo ponto C uma paralela ao lado AB. É isso que eu quero. Paralela ao lado AB. Tá? Eu podia prolongar ela aqui para baixo, mas não é necessário, tá, gente? Então eu estou pegando uma reta que eu vou chamar de reta R. R é paralela à reta AB. É assim que eu vou representar a reta AB. Tá? Estou pegando assim. Agora veja o que está acontecendo, pessoal. Eu vou prolongar isso aqui um pouquinho para a gente perceber melhor o que está acontecendo. Isso aqui são duas paralelas, portanto, cortadas por uma transversal AC. Né? Duas paralelas cortadas por uma transversal AC. Tá? Muito bem. Agora, olhem para este ângulo aqui. Vocês saberiam me dizer qual é a medida desse ângulo? Quem é esse ângulo? Não é a medida em graus, que a gente não tem como saber. É o alfa, né? Por quê? Porque esse ângulo aqui e o alfa, eles são alternos internos. E nós acabamos de provar que quando duas paralelas são cortadas por uma transversal, os ângulos alternos internos são congruentes. Então, este ângulo aqui é alfa. Ok? E nós provamos também o seguinte, ó, duas retas. Se esse ângulo é congruente a esse, então este ângulo também é congruente a eles, porque esse aqui é oposto ao vértice, né? Ao outro. Então esses ângulos aqui correspondentes são congruentes também, tá? Se ângulos alternos internos são congruentes, os correspondentes também. Este ângulo, portanto, aqui, que eu vou pintar de azul, esse ângulo, portanto, aqui, tem medida beta, porque esse e esse são correspondentes, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal, né? Você tem esses dois ângulos correspondentes que, portanto, são congruentes. Então, olha lá, quem é esse θ? Na verdade, ele acabou sendo alfa mais beta, né? Só assim, só com o auxílio daquela proposição anterior, que por sua vez usou o quinto postulado, é que nós conseguimos mostrar esta igualdade. Eu repito, pessoal, isso é mais poderoso, claro, do que o teorema do ângulo externo, que apenas afirmava que esse cara era maior do que qualquer um dos outros dois. Né? Eu repito, pessoal, que no máximo o que se conseguiria sem o quinto postulado é que este θ seria maior ou igual a essa soma. Nós agora podemos ser mais precisos. Usando o quinto postulado, nós ganhamos este fato. O θ é igual a esta soma. Tá? Mas nós ganhamos mais, pessoal. Repara. Quanto é que mede esse ângulo todinho aqui? 180. É isso aí, mede 180, né? Agora olha quem é esse ângulo. Alfa mais beta mais gama, né? Essas três, gama, alfa e beta. Acabamos de mostrar que alfa mais beta mais gama é 180. Ou seja, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana, que é aquela que usa o quinto postulado de Euclides, é 180. Sem esse quinto postulado, o que nós no máximo conseguiríamos mostrar é que essa soma seria menor ou igual a 180, que nem sequer conseguiríamos mostrar que ela seria constante. Graças a Deus, com o auxílio do quinto postulado, a gente ganha esse fato, que a soma dos três ângulos é 180, coisa que todo mundo aqui já sabia, né? A gente está apenas provando, e que nós refinamos agora o resultado do teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz que o θ é maior do que alfa e maior que beta. Esse nosso novo teorema agora não é o teorema do ângulo externo, é um outro posterior, tá? Ele diz que o ângulo externo de qualquer triângulo é a soma dos internos não adjacentes. Esses dois fatos, que fique bem claro, são oriundos do quinto postulado de Euclides. Sem eles, a gente não tinha isso, não tinha a geometria euclidiana. Tá? Toda essa que vai nos dizer que existem quadrados, que retas paralelas são equidistantes entre si, todos os resultados para nós intuitivos, bem naturais,
nós não chegaríamos a eles sem o quinto postulado de Euclides, tá bom? Podem copiar ou tirar print dessa parte aqui, caso queiram, só enquanto eu verifico qual é o nosso próximo passo. Bom, nosso próximo passo é um conselho que eu dou para vocês. Nós estamos usando alguns livros diferentes, mas um dos principais, para a gente seguir mais ou menos, a gente não está seguindo a risca, eu já botei inclusive na primeira aula, divisão harmônica e divisão áurea, coisas que não tem nesse livro, que vai cair na prova também. Mas a gente está seguindo basicamente esse livro também, porque tem muito exercício. Por falar em exercício, é importantíssimo que vocês treinem muitos exercícios. Nós vamos fazer alguns deles agora, tá? Nós vamos fazer alguns deles agora também, tá certo? Por exemplo, nessa edição que vocês publicaram aí no WhatsApp, o exercício 130 da página 167 até o 188 dessa mesma página, da página 77, quer dizer, 130 até 138 desse livro, ele trata sobre essas coisas que a gente acabou de falar. Tá? É importantíssimo tentar exercícios. Aqueles que já fizeram esse curso comigo devem ter descoberto que a falta de treinamento de exercício é altamente prejudicial. Eu não consigo me lembrar de alguém que tenha passado comigo sem ter treinado muito exercício. Tá? Por quê? Porque essa disciplina ela exige muito treinamento com exercício. Se você não tiver muito bem treinado, muito calejado, tentando resolver exercício, você vai encarar a prova e não vai fazer nada, tá? Então é muito importante que você treine muito, tá? Um pequeno... E o capítulo sobre perpendicularidade também, tá, pessoal? Sobre a perpendicularidade eu vou falar bem pouquinho, que é o seguinte. Eu vou falar muito pouco mesmo. Eu não vou aqui provar para vocês a existência de uma perpendicular. Eu só vou comentar sobre a unicidade da perpendicular. Imagine que você tem uma reta, você tem um ponto fora dela. Duas retas perpendiculares nós sabemos o que é que são. São duas retas no plano, né? Que se encontram de modo que ângulos adjacentes formam os dois juntos um ângulo raso, né? E que esses dois ângulos adjacentes são congruentes, tá? Dois ângulos que formam um ângulo raso, que são somados, né? E que são congruentes entre si, são ângulos retos, né? Muito bem. O que aconteceria de errado se eu tivesse isso aqui, gente? Duas retas por um ponto, ambas perpendiculares a uma terceira. O desenho já nos diz uma informação esquisita, né? Um ângulo reto esquisito aqui. Mas isso poderia existir, pessoal. Poderia existir duas perpendiculares a uma mesma reta R por um ponto fora dela. Você diz, professor, como está esquisito, então não existe. Mas isso não é argumento, todos nós sabemos disso, né? Tá certo? E tem muita coisa esquisita que existe, né? A gente deve provar que não existe, e aqui a gente consegue provar de uma maneira extremamente simples. E se esse ângulo é reto, é porque esse aqui também é reto, né? Esse ângulo aqui é externo a esse triângulo. Se isso acontecesse, se existisse uma tal configuração, esse ângulo externo seria igual a um ângulo interno não adjacente, o que iria ferir de cara o teorema do ângulo externo. Portanto, isso aqui não pode existir, não pode existir essa configuração. A perpendicular a uma reta por um ponto fora dela, portanto, é única. Tá? Isso é a unicidade da perpendicular, que é bem simples de mostrar, por isso que eu mostrei aqui. Tá bom? E aí, vamos resolver alguns exercícios. E eu quero encorajar vocês a resolver todos os exercícios desse livro, porque a gente vai precisar de mais do que isso para poder se dar bem, tá? Então, quando é que você deve começar a resolver esse exercício? Anteontem, tá bom? Tá? Estão errados aqueles de vocês que acham que podem custar um pouquinho a começar, e eu espero que não descubram isso tarde demais. Porque tem muito exercício para treinar, tem uma quantidade boa para que vocês fiquem
razoavelmente bem preparados, e além disso, vocês devem procurar outros livros e procurar também aquelas coisas que eu falei e que não tem nesses livros, né? Nesse livro aí. Eu vou mostrar um problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou encorajar vocês a resolver esses exercícios do livro. Eu vou começar eu mesmo a resolver alguns para vocês aqui e vou começar pelos mais difíceis. Esse livro, ele, felizmente, ele segue aquele velho padrão. É um daqueles livros que segue aquele velho padrão de que os primeiros exercícios que aparecem são os mais fáceis. E os últimos da lista dele são os mais difíceis. Eu vou começar logo pelos mais difíceis aqui para resolver para vocês. Vamos lembrar de uma coisa extremamente simples. O teorema do triângulo isósceles. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes e vice-versa. Nós provamos isso, né? Todo triângulo equilátero é isósceles, então todos os ângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes entre si, por tabela, né? Mas como a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana é 180 graus, então nós temos três ângulos de igual medida, cuja soma é 180. Então cada ângulo interno de um triângulo equilátero é 60, né? Está aí a prova de que cada ângulo interno de um triângulo equilátero é 60. Tá? Muito bem. Eu vou resolver aqui o problema 188. Tá? 188 é o final de um desses capítulos aí. Tá? Quem tiver com o livro pode até acompanhar aí. Eu vou resolver o problema 188. Vou começar resolvendo o problema 188 aqui. Vou pegar aqui. Ele diz assim o seguinte: você tem um triângulo aqui, mais ou menos assim. Aqui é 100 graus. A, B, C, D, aqui é X. Sobre esse triângulo, a hipótese fala que AD e AB possuem a mesma medida e que BD tem a mesma medida que AC. Quer dizer, este cara tem a mesma medida que esse aqui, que o AB, e que esse BD aqui tem a mesma medida que esse outro. Ele quer saber qual é a medida desse ângulo X. Esse problema não é fácil não, tá, gente? O problema é difícil. Difícil porque usa matemática pesada? Não, só usa matemática elementar. Difícil porque é um pouco engenhosa a solução. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui a solução que tem no livro. Tá? Eu mesmo, quando pego esse problema, eu nunca consigo resolver. Eu vou resolver ele aqui e vou mostrar para vocês que ele só usa mesmo a matemática elementar. Tá? Claro que a gente vai ter que usar as hipóteses, né? Esse lado AD e esse lado AB, eles têm a mesma medida. Eu vou chamar ambos de Bzinho. E vou chamar esse pedacinho aqui de Azinho, esse CD, vou chamar de Azinho. Este dado aqui eu já segui. AD e AB têm a mesma medida. Eu vou chamar ambas as medidas de Bzinho. Agora vamos seguir este aqui. BD e AC têm a mesma medida. BD e AC têm a mesma medida. A medida de AC é A mais B, né? Então esse BD aqui mede A mais B. Quem mede A mais B? Esse segmento BD aqui. Tá? Olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui uma reta, um segmento de comprimento B também. Igual a esses outros aqui. Fazendo um ângulo de 60 graus. Aqui. É claro que se aqui era 100, então este pedacinho que sobra tem de ser 40, né? Esse pedacinho que sobra tem de ser 40. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Tá? Aí eu vou juntar isso aqui formando um triângulo APB. Esse triângulo APB está muito mal desenhado aí, tá? Eu concordo com vocês, está muito mal desenhado. Mas ele é um triângulo bem específico. Olha lá. Classifiquem esse triângulo APB. Que tipo de triângulo é esse triângulo APB aqui? Equilátero. Ele é equilátero. Por quê?
Porque se os dois lados de AP e AB são congruentes, então os ângulos ali em P e B vão ser iguais, né? Exatamente, tá certinho. Como esse triângulo é isósceles que tu falou, esses ângulos da base aqui são congruentes, têm a mesma medida. Dois ângulos de mesma medida somado com 60, para dar 180, significa que esses dois ângulos, cada um é de 60 também. Então, olha, esse triângulo é equilátero, né? Então esse lado aqui mede Bzinho também, né, gente? Mede Bzinho também. E esse ângulo aqui, quanto era mesmo? É 60, né? Esse ângulo aqui todinho, que eu vou denotar de azul, pessoal. Esse ângulo de azul todinho, até essa amarela aqui, ele também é de 60 graus, né? Ele também é um ângulo de 60 graus, né? Ok. Tá bom, eu vou criar aqui também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês olharem para o triângulo ACP. Esse triângulo ACP, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, ACP. O ACP, ele tem um lado que mede A mais B, que é o lado AC, né? Tem um outro lado que mede B, vocês concordam? Né? E quanto é que mede o ângulo entre esses dois lados aqui? Entre os lados AC e AP? 40. É 40, né? Então ele tem um lado de medida A mais B, tem outro lado de medida B, e o ângulo entre esses dois lados é um ângulo de 40 graus. Esse outro comprimento eu não sei quem é não, tá? Não sei nem quem são esses outros ângulos. Mas vamos agora olhar para um outro triângulo. Um triângulo mais fácil. O triângulo ABD. ABD. O triângulo ABD, pessoal, era isósceles. Olha, ele tinha dois lados congruentes. Não era? Aqui, ó. O AD e o AB. E vocês lembram que ângulo era esse, grandão aqui, lá no vértice A? Quanto é que media? Que aqui está meio apagado. Sim. 100. Era 100, né? 100. Então vocês conseguem me dizer quanto é que mede cada um desses dois ângulos da base aqui, né? Eles são ângulos congruentes, porque o triângulo é isósceles. Quanto é que mede cada um deles? 40. 40. Isso, cada um deles mede 40. Então vamos olhar, continuar olhando para esse mesmo triângulo, que está fácil. Vamos continuar olhando para esse mesmo triângulo. Triângulo ABD. O triângulo ABD aqui. Esse triângulo, ele tem um lado, que é o lado BD, medindo A mais B, né? Lembrem, A mais B era a medida, esse A mais B aqui era a medida desse lado, né? Do lado BD. Ele tem um outro lado medindo B, ó, que é o lado AD. E o ângulo entre esse lado e esse outro, que eu mencionei aqui, é um ângulo de 40 graus. Né? Agora repare, esses dois triângulos, portanto, este aqui e esse aqui, eles são congruentes. Critério lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles. Não é verdade? Aí, o que acontece? Quando dois triângulos, né? Quando esses dois triângulos são congruentes, quando dois triângulos são congruentes, isso significa que os lados correspondentes são congruentes entre si, que os ângulos correspondentes também. Tá? Significa, em particular, no triângulo ABD, o lado oposto a este ângulo de 40 graus tem que ter a mesma medida que no outro triângulo, o lado oposto ao ângulo de 40 graus no outro triângulo. Qual é o lado oposto ao ângulo de 40 graus no triângulo ACP? É esse lado aqui, que portanto deverá ter medida B também, devido à congruência entre esses triângulos. Ok? E mais, ambos são, portanto, triângulos isósceles, né? E mais, né? O lado oposto, o ângulo oposto ao lado A mais B,
nesse triângulo ABD, mede 100 graus, né? Então, assim deve ser também o ângulo oposto ao lado A mais B nesse outro triângulo. Também tem que medir 100 graus, devido à congruência, né? Aula de congruência de triângulos. Na verdade, todas as aulas postadas eu recomendo que vocês vejam, tá? Esse ângulo também é 100 graus. Agora, repara, gente, você tem agora tudo de que nós precisamos. Porque nós aqui temos um triângulo isósceles, ó, o triângulo PCB. O triângulo PCB, ele é isósceles de base BC. Esses lados aqui são congruentes, né? E agora? Agora você tem o seguinte, esse ângulo aqui mede 160. Quanto é que mede cada um desses outros que eu estou assinalando aqui, portanto, nesse triângulo? Se esse ângulo mede 160, quanto deverá medir cada um desses outros aqui que eu estou aqui pintando? 10. Acho que é 10, né? É 10 graus, né? Tem que medir 10 graus. Então esse ângulo aqui cor de rosa mede 10 graus. Pessoal, aqui eu acho que já ficou fácil, repara. O problema está resolvido, tá? Ninguém precisa fazer mais nada, porque esse ângulo grandão, todinho, ABP, media 60. Esse 60 foi dividido em um ângulo de 10, um ângulo de 40 e um ângulo de x. 40 mais 10 mais x tem que ser igual a 60, né? Ó, esse ângulo de 60 tinha dentro dele adjacentes um ângulo de 40, o ângulo x, e esse outro ângulo que nós descobrimos medir 10 graus. Portanto, o x só pode ser um ângulo de 10 graus, tá? Esse aí é um dos problemas mais difíceis do livro. Dificilmente vocês vão ver nesse livro algo pior do que isso, tá? E eu repito, todos os exercícios que ele coloca são relativos a ferramentas que nós já temos para usar. Já temos todas as ferramentas necessárias para poder usar. Como isso aqui vai ficar gravado também, eu aconselho que vocês revejam, porque isso aqui é a aplicação de vários conceitos que nós temos, né? Eu aconselho que vocês revejam essa resolução. Tá? Por falar em resolução, o exercício de vocês, eu vou fazer mais exercício agora, mas o exercício de vocês sobre esta aula vai estar postado daqui a pouco no Classroom, tá? Para vocês resolverem e mandarem hoje. Muito bem. Enquanto vocês tiram print, caso queiram, eu vou ver qual seria o próximo. O próximo que eu vou fazer vai ser o problema 185. Tá? Vou fazer um desenho também. Ele é assim, gente, ó. Tem um triângulo ABC. Eu repito, só iremos usar coisas que nós já temos, ferramentas que nós já temos. O enunciado diz que esse triângulo ABC é isósceles. Isso é um dado do problema, hipótese, tá? De base BC. Ora, se é isósceles de base BC, se BC é a base, significa que são congruentes o AC e o AB, né? O AC e o AB, tá? Outra coisa que ele fornece como dado, os segmentos AF, FE, ED, AF, FE, ED, DC e CB são todos congruentes entre si, ou seja, tem a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu acho que eu vou pintar tudo de amarelo aqui. Esse aqui tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Pronto, agora eu acho que fica mais simples. Eu acho. Tá? Triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles, tá? O que se pede? Pede-se a medida desse ângulo alfa. Olha só que legal. Não se percam, por favor, porque embora pareça difícil, a resolução é bem bacana, bem simples.
Só vamos usar ferramenta simples e, portanto, ela pode terminar muito antes do que vocês imaginam. Então fiquem bem atentos, tá? Qualquer coisa que não entenderem, podem me falar. Olha o triângulo AFE. Que tipo de triângulo é esse triângulo? Isósceles. Isósceles, né? Esse lado é congruente a esse. Portanto, os ângulos da base são congruentes. Então, esse cara mede alfa também. Beleza, né? Pessoal, quanto mede este ângulo aqui? Bem aqui que eu estou pintando. Esse aqui que eu estou perguntando. Essa demora na resposta de vocês, ela é um 2 sintoma... alfa, né? Alfa. Ela é um sintoma de que é muito necessário vocês treinarem muito exercício. Para vocês treinarem os conceitos, coisas que você já sabe, mas se não treinar, é a mesma coisa que não saber, porque não vai conseguir aplicar. Isso aqui é 2 alfa. Por que é 2 alfa? É 2 alfa porque esse ângulo é um ângulo externo a esse triângulo AFE, portanto, igual à soma dos internos não adjacentes, né? Tá? Ok. Agora olha esse outro triângulo, FED. O triângulo FED também é isósceles, porque F e ED têm a mesma medida. Portanto, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui é 2 alfa também. Né? Usando o teorema do ângulo externo, pessoal, eu perguntaria para vocês quanto que mede este ângulo aqui. Que eu vou pintar de vermelho, de rosa. Usando o teorema do ângulo externo, eu vou perguntar... 3 alfa. Por quê? Por que ele é 3 alfa, hein? Porque ele é externo, é um ângulo externo a esse triângulo aqui, ó. E, portanto, é a soma dos internos não adjacentes, alfa mais 2 alfa. Agora, continuando. Esse triângulo aqui é isósceles, ó. O triângulo EDC é isósceles, porque ED e CD têm a mesma medida. Portanto, os ângulos da base são congruentes. Aqui é 3 alfa também. Tá? Agora, este ângulo em azul, quanto é que mede? 4 alfa. 4 alfa. Pelo mesmo motivo, teorema do triângulo, usando, não o teorema do ângulo externo, mas usando essa proposição, né, mais recente, que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Esse ângulo azul aqui é externo a esse triângulo ADC, né? Portanto, é a soma dos internos não adjacentes, alfa e 3 alfa. Então, isso aqui mede 4 alfa. Agora, esse triângulo aqui, DCB, é isósceles também, porque DC e CB têm a mesma medida. Portanto, os ângulos da base são congruentes. Então, este cara aqui também é 4 alfa. Se eu ajeitar esse 4 alfa que ele ficou esquisito, isso aqui é 4 alfa. Aí, 4 alfa. Agora, outra coisa. Esse ângulo aqui é bem fácil encontrar, não é pelo mesmo motivo. A gente não vai usar ângulo externo aqui, mas a gente vai usar um motivo mais simples aqui. O triângulo ABC, por hipótese, ó, é isósceles de base BC. Portanto, os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo todinho aqui no vértice C tem que ser 4 alfa, porque o outro ângulo da base era 4 alfa, esse triângulo era um triângulo isósceles. Se aqui já tem 3 alfa, então aqui só pode ser alfa. Tá? Bom, vamos encontrar o valor desse alfa aí. Agora fica mais fácil, né? Vamos somar os ângulos nos vértices A, B e C, que são os 3 ângulos internos desse triângulo. Essa soma nós sabemos que tem que dar 2 retos. Eu vou chamar aqui de π. O ângulo no vértice A é alfa, o ângulo no vértice B é 4 alfa, o ângulo no vértice C também é 4 alfa, evidentemente. Isso aqui tem que dar π. 9 alfa tem que dar π, portanto o alfa tem que dar 20 graus, né? Isso aqui é uma coisa um pouco incoerente, eu estou usando aqui uma notação em radianos e aqui uma notação em graus. Mas todo mundo entendeu, né? O alfa tem que ser 20. Repare, é uma questão simples. Essa eu considero uma questão simples. Se o professor de vocês considera ela simples, então
Prepare-se para resolver várias questões que o professor considera simples, tá? Tá bom? Aquela questão anterior eu considero difícil. Essa eu considero simples. Agora, quem não estudou nada, que não treinou nada, vai achar essa, além de difícil, vai achar impossível. E para quem não tiver... Aí é um conselho que eu dou com sinceridade, vou ser bastante sincero com vocês, porque devido a experiências passadas, né, eu já ministrei essa disciplina há muito tempo, existe uma inclinação a se pensar que por se tratar de geometria plana, por não se tratar de cálculo ou álgebra linear, isso vai ser um passeio. Aí eu tenho que avisar para vocês que não vai, tá? O conselho forte que eu dou para vocês é aquele de vocês que não quiserem resolver exercício, não tentarem tirar as próprias dúvidas, não precisa tirar comigo, mas tirar sozinho, ou no livro, ou com os colegas, não tentar treinar bastante, eu aconselho a abandonar o curso, tá? Porque não vai dar certo. É só pelo fato do que tem acontecido em outros cursos semelhantes, tá? É só treinar esses fatos básicos que a gente viu, assistir essas aulas. Olha, eu queria propor também para vocês, pessoal, exercícios de 189 até 223 para vocês fazerem também, tá? Uns que terminam na página 95, bem simplesinho. Pega um triângulo qualquer, escolhe arbitrariamente um ponto no interior desse triângulo. Eu vou chamar esse comprimento de B, vou chamar esse comprimento de C. Isso aqui eu vou deixar como desafio para vocês, depois vocês tentarem. Provar que CP mais PB é menor do que B mais C. E provar que o ângulo CPB é maior do que o ângulo CAB. Eu deixo como desafio para vocês. Eu repito que a gente só vai usar aqui coisas que a gente já tem, ferramentas que nós já temos. Tá bom, pessoal? Aí eu peço para que, caso vocês tenham ficado com alguma coisa um pouco meio não clara aqui, que revejam depois aí essa aula e treinem bastante, que vai dar certo. Tá bom? O exercício vai estar postado daqui a pouco e amanhã, lembre-se, vai ter uma outra aula também com seu respectivo exercício. Tá bom, pessoal? Obrigado aí para todo mundo, pessoal. Um abraço para todos aí. Foi um prazer.